Fala, galera do Arquibancada Tricolor. O que dá para dizer depois de um jogo desastroso como esse? São Paulo tomou uma goleada histórica no clássico, onde até os palmeirenses não tinham uma grande expectativa de uma vitória tão elástica, né, num jogo como esse. Muitos palmeirenses, amigos que eu conversei antes do jogo, até falavam que o São Paulo poderia até ser favorito para ganhar no Allianz hoje. Depois de ter enfiado 3-0 no Grêmio, o Palmeiras não vinha de bons jogos, não se esperava que o São Paulo fosse fazer uma partida tão irreconhecível assim. Mas o São Paulo do Brasileirão é um time que ele se divide em dois modelos, duas performances. Em casa, o São Paulo é um leão feroz, imbatível, ganha de todo mundo, joga muito bem. Fora de casa, é um gatinho medroso, inofensivo, que não conseguiu ganhar um jogo fora de casa no Brasileirão. O São Paulo tem uma campanha igual a do América Mineiro, campanha de rebaixado fora de casa. E isso não dá para aceitar. Tudo bem que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, muita gente entende que o São Paulo já fez o que tinha que fazer no ano, que tudo bem, estamos de férias e tal. É aceitável perder para o Palmeiras até, mas não do jeito que foi, não com uma goleada dessa. São Paulo teve atuações terríveis, principalmente de Caio Paulista e Rafinha, as duas laterais, né, foram duas avenidas grandes aí para o time do Palmeiras, parecia a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiro sem radar e sem trânsito. Todas as jogadas de perigo nasceram das laterais, nas costas dos nossos laterais. Fizeram partidas desastrosas, né? Especialmente o Rafinha, que é o jogador mais experiente dessa equipe e que deveria dar o exemplo, e foi o jogador mais descontrolado do time. Tem outro, depois eu vou falar de outro, que também estava assim. Mas o Rafinha, ele não pode dar esse tipo de mancada, não pode entrar nessa pilha de adversário. Ele já era para ter sido expulso no primeiro tempo, quando ele larga o braço no Breno Lopes, e estava muito na cara que o Rafinha estava pilhado e seria expulso. Dorival que errou na escalação, depois eu comento um pouco sobre isso, que é uma opinião só, ninguém é dono da verdade aqui, são só opiniões, né? Mas da mesma forma que o Dorival, na minha visão, errou na escalação, acho que ele errou em ter mantido ali o Rafinha no segundo tempo. E estava muito na cara que ele estava pilhado e seria expulso, né? E dito e feito. Isso deixou o São Paulo ainda mais exposto ainda. Exposto mesmo ficaram os dois zagueiros, né? Expostos ficaram os dois zagueiros do São Paulo, Diego Costa e Beraldo. Tudo por conta da marcação inexistente no meio de campo do São Paulo. Gabriel Neves também fez uma partida para se esquecer, uma partida desastrosa. Eu sempre comento no Semana Tricolor, em algumas lives aqui, que o Gabriel Neves é um jogador que ele tem um bom passe, ele tem pode contribuir um pouco até na criação, na armação de jogadas às vezes. Mas para ser o primeiro volante, para ser aquele cara que vai dar o combate ou que dá o bote, não dá certo. Ele dá o bote errado, ele erra muitas jogadas, está fora de tempo, né? Está fora de órbita. E esse jogo de hoje mostrou muito claramente como a gente tem um grande problema ali na parte do primeiro volante, nessa posição do primeiro volante, quando não temos o Pablo Maia, que também não vinha fazendo boas partidas, um pouco disperso e tal. O Luan não jogou porque está com dores musculares há algum tempo, também não vem com um grande ritmo de jogo, mas é um cara da posição, né? Agora, quando você não tem o Pablo Maia e você não tem o Luan, depender do Gabriel Neves nessa posição é um desastre. E hoje se mostrou isso mais uma vez, né? Eu entendo que tem muita gente que adora o Gabriel Neves, que gosta muito. Eu não acho que é um jogador que você tem que falar, putz, agora não serve mais para o São Paulo. Não é isso. Mas ele, como essa função de primeiro volante, não dá certo. E isso deixou a nossa defesa muito exposta. O meio de campo do São Paulo não teve marcação nenhuma. Em meia hora de jogo já estava 3-0 para o Palmeiras. Por falhas das duas laterais, né, que não fechavam ali os espaços dos avanços palmeirenses, mas principalmente no meio de campo, onde o Gabriel Neves não conseguiu dar um bote, não conseguiu ajudar na marcação em nenhum momento, e o Palmeiras fez a festa ali. Então isso deixou a nossa defesa, que também falhou em posicionamento, mas deixou os dois zagueiros muito expostos e esse setor muito frágil. Então realmente ali foi o caminho da vitória. Para encerrar um primeiro tempo que foi um desastre,
um pênalti desnecessário do Rato. Muita gente até discute, mas não foi uma carga tão forte do Rato no jogador do Palmeiras a ponto de que o Rafael Claus marcasse o pênalti. Mas ele foi imprudente, né? Ele foi nas costas do jogador palmeirense e num lance desnecessário, a bola ia sair talvez até pela lateral e o Rato refletiu um pouco do que foi o time todo do São Paulo, amedrontado, assustado, um time desfocado, sabe? Disperso, não sentindo o que era aquele jogo, né? A importância de um clássico e comete um pênalti onde, na verdade, em meia hora de jogo já estava 2-0, né? Saiu esse terceiro gol um pouco depois. E aí, para o segundo tempo, a gente já veio sem o Lucas, né? Mais uma preocupação, mais uma lesão preocupante. Tomara que não seja nada grave, mas ali já foi um baque. Apesar que o Lucas também não vinha fazendo uma boa partida, mas é um jogador que prende a marcação, né? E aí a gente perdeu o Lucas, aí o Dorival resolveu tirar o Rames Rodrigues para colocar o Mendes, que talvez devesse ser a primeira opção ali de marcação, né? No primeiro momento. E aí o São Paulo perdeu completamente qualquer tentativa de criação de ataque. O São Paulo, que já não tinha criado praticamente nada, perdeu totalmente a possibilidade de atacar. Aí, durante esse segundo tempo, entra o Luciano. Entraram outros jogadores também, claro, mas o Luciano queria comentar bem especificamente aqui. É outro jogador também muito experiente da equipe, mas que entra muito descontrolado emocionalmente. Eu estava conversando com o Fernando Camargo, da Energia 97, e ele ressaltou esse ponto e realmente fez muito sentido. No momento que o Luciano arruma aquela confusão na lateral de campo, estava 3-0 para o Palmeiras, 35 do segundo tempo, mais ou menos, 36 do segundo tempo. O Palmeiras já tinha se dado por satisfeito, estava tranquilo, tocando a bola de lado, não estava mais pressionando tanto, o placar ia ficar em 3-0. Aquele lance do Luciano, que criou ali uma certa confusão, criou um atrito ali, gerou ali deu uma inflamada ali no jogo, o que faz até, e eu concordo muito com essa tese, que fez com que o Palmeiras viesse mais para cima. E eles fizeram mais 2 gols, acharam mais 2 gols. Se o Palmeiras não tivesse tirado o pé do acelerador ali no meio do segundo tempo, a goleada seria pior. Teria sido muito pior. Então, o que me irrita, e de novo, eu falo aqui que é uma opinião minha, não sou dono da verdade, não pretendo influenciar ninguém, de jeito nenhum, só estou comentando e compartilhando opiniões. Mas eu acho que é o seguinte, quando a gente tem jogadores experientes na equipe, esses jogadores têm que dar o exemplo. Tem muito jogador jovem no elenco. Então, os mais velhos têm que ser um exemplo, tem que dar exemplo para o resto da equipe. Quando os dois mais experientes entram como juvenis e fazem papéis de juvenis, você desmoraliza o resto do time. Você faz com que o resto do time perca o foco. E esse time de São Paulo perde foco muito rápido. Eu fiz um tweet, fiz um comentário que saiu no Instagram, teve algumas pessoas que não souberam interpretar muito bem ou não concordaram com isso. E eu não vou responder aqui quem ofende, porque quem ofende não merece nem resposta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse time do São Paulo ele é esforçado. É um time que não falta com raça. É um time que sabe brigar. Não aconteceu isso hoje. O São Paulo não jogou hoje. Mas quando você tem muitos jogadores que não são brilhantes, que não são aqueles caras que definem o jogo, por exemplo, você tira aí dessa lista o Lucas, um Rames, você tem muito jogador no time do São Paulo que é esforçado. Quando esses jogadores não têm um motivo, uma razão para brigar, para ir para cima, para se esforçar, o time do São Paulo perde bastante, porque você não tem o mesmo foco. E é inegável que o foco do São Paulo no Brasileirão é diferente do foco que o São Paulo deu na Copa do Brasil. Claro, o São Paulo já é campeão da Copa do Brasil, talvez não corra risco de rebaixamento, dá para entender isso, claro, né? Agora falando mais de cabeça fria depois do jogo. Mas o ponto é, quando você anuncia certas situações, certos cenários, e alguns jogadores que são medianos, que não são brilhantes, não são os caras que resolvem uma partida,
E quando esses caras não têm mais fome, não têm a necessidade de brigar, o nível cai. Então, o que, que eu acho? Quando você anuncia muito antecipadamente renovações de contrato, eu não estou falando do Alisson que não era para renovar, não. Acho que o São Paulo tinha o dever de renovar sim com o Alisson. Talvez não agora, porque o contrato ia vencer mais para frente. Não tinha necessidade de correr. Assim como fizeram com outros jogadores, né, antes do tempo e tal. E talvez até o tempo de renovação do Alisson, né, não fosse necessário tanto tempo. Mas esse recado, esse ponto de vista não é pro Alisson. Eu digo no geral, jogadores como Caio, Rafinha, outros jogadores que possam estar numa descendente da carreira. Se você antecipa a renovação, se você já garante que esse cara vai estar no time, que está tudo bem, talvez esse tipo de jogador não tenha aquela mesma ânsia, aquela mesma força para brigar, aquele mesmo empenho que tinha na Copa do Brasil. E isso pode ter um efeito reverso. Ao invés de dar segurança para o cara, você dá uma acomodada no cara. Então, é um pouco do que eu penso. Eu acho que o time do São Paulo ele é brigador, é um time raçudo. Então, você não pode colocar esse time muito numa zona de conforto. Não pode deixar ele muito assim sem ambição. O time do São Paulo ele tem que entender que ele precisa brigar, né? Até porque não se livrou matematicamente do rebaixamento e porque num clássico você não pode entrar desligado desse jeito. Não dá para achar, embora muita gente tenha comentado nas redes sociais que é normal, tá de férias, tá tudo bem, paz e amor, tal. A gente não pode achar que é normal tomar 5-0 num clássico. A gente não pode achar que é normal uma atuação medíocre e nojenta como essa que foi hoje. A gente não pode achar normal um time de primeira divisão, de Série A, campeão da Copa do Brasil, entrar tão disperso e tão sem ambição num jogo como esse. Então, isso aqui é uma crítica, uma crônica do jogo de hoje, tá? Não significa, a gente tem que explicar isso muitas vezes, porque tem gente que não interpreta do jeito que convém. Não significa que não presta ninguém, todo mundo tem que ir para a rua e ser demitido. Da mesma forma que quando ganha, como ganhou do Grêmio, jogadores não são ídolos incontestáveis que não possam ser criticados. Não é isso. Mas eu acho que esse time ele precisa entrar mais ligado e precisa mostrar um respeito para o torcedor que empurrou esse time o ano inteiro, que lotou o estádio o ano inteiro e não pode ser humilhado desse jeito com uma goleada para o Palmeiras de 5-0. Erraram todos, erraram jogadores, Dorival, em escalações, opções. O Palmeiras também fez um grande jogo, deu tudo certo para os caras. Parabéns, grande mérito para eles, mas a gente não pode facilitar desse jeito. Então, esse vídeo aqui, um pouco mais calmo, depois do jogo, cabeça fria e tal, é muito nesse sentido de tentar enxergar o que está errado, uma opinião, simplesmente, do que eu acho que não funcionou. E, sinceramente, não dá para apontar nada que tenha dado certo no jogo de hoje, onde você toma 5-0 para o adversário na casa deles. Não dá, né, São Paulo? Vamos acordar aí, porque o brasileiro ainda não terminou e o elenco não está de férias.